Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. E quem diria? City ganhou, meus amigos. Finalmente ganharam uma Champions. Parabéns, Ruth. Parabéns, City. Parabéns, Carlos. Apesar de ele ser um adepto de Citizen retro, mas é um adepto de Citizen. Portanto, parabéns a vocês, parabéns ao Guardiola e a a todo o elenco deste Manchester City, porque realmente foi uma boa caminhada. O final foi sofrido, mas acho que valeu a pena e ganhou a melhor equipa. Meus amigos, tudo vosso microfone, podem falar das vossas ideias, do que é que vocês sentiram nesta final. Acho que a Ruth teve ali um outro infarto ali para o final do jogo. Olá, tive, estou viva, é bom, estou aqui, é sinal que o City ganhou, portanto, mas foi sofrido. Não foi como o Gareth Bale achou, que andaram a partilhar as previsões de vários antigos jogadores, e o Bale foi 5-0, acho eu, que ele apontou, que ia ficar Há algumas pessoas que sonhadora. Sim. Tudo bem, havia aquelas probabilidades daquele site que faz as probabilidades, que também apontava 75-25, mas nós já sabemos, probabilidades em campo não existem, assim como aquela teoria de porque o Inter tem história, o City não tem, tá bem, mas as taças não se vão levantar do museu e jogar pelo Inter, portanto ali no campo, na hora, o que interessava era os 11 contra 11 e no fim o City ganhou. De facto. E tu, Carlos, daquilo que viste, o que é que sentiste? Ora, daquilo que vi, honestamente, antes não vi muito, de verdade. Estive a trabalhar, que alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não, do que eu vi, eu vi a partir ali de 65, o City marca a seguir, mas antes de ver a minha previsão era algo mais folgado para o City. Honestamente pensei que fosse ser algo, o City vai entrar, mas é uma final, o City entrou com o nervosismo, de certo, com o receio de acontecer, entrou ali um bocado a medo, honestamente, o que eu pude ver da primeira parte em resumo. Ou seja, pensei que o City fosse estar mais folgado, mas não foi nada disso. Foi um jogo muito, muito aquém daquilo que eu esperava. Esperava um City mais folgadinho, honestamente. Tens aí razão na parte dos nervos, ainda por cima. Primeiro temos uma má recordação ainda muito, muito fresca, contra o Chelsea, que ainda por cima acabamos quase por ter ali uma repetição no início. O Kevin dá sinal. Não sei, eu antes do jogo estava a dar a conferência, estavam a repetir a conferência de ontem. Sim. E o Kevin falava de que da outra vez não jogaram tão bem, não sei o quê. Eu até comentei aquela cena quando falas para a televisão a responder. Eu assim, pelo menos este ano não tens lá o Rudiger para te partir a cara e tu saís lesionado. E vai o homem, lesiona-se na mesma. Eu aí tremi, eu aí pensei, não acredito, isto vai acontecer tudo de novo, vamos ficar sem o Kevin e a seguir vamos sofrer algum gol de alguma asneirada do Ederson e vamos perder outra vez. Eu comecei simplesmente a ver o filme todo, a pensar, isto vai ser uma repetição da final no Dragão, eu não quero ver isso. Foi depois do Mundial foi o jogo que mais nervosa me deixou. Foi o jogo que o relógio parecia que teimava em não andar. Depois do Mundial eu ainda não tinha sofrido assim nenhum jogo, e hoje sofri, que eles demoraram pronto, lá está, é aquilo que tu também dizias em off, o peso estava do lado do City, porque a verdade é, ali quem perdia era o City.
a perder era o City que perdia, e isso claro que lhes causa todo um estado de nervos que acaba por lhes condicionar um bocado o jogo. É isso. Além porque o Inter chegou com mérito à final, porém não tinha nada a perder e apesar de tu falares que as taças não saem do museu para jogarem, mas pesa. A história, eu não estava a desvalorizar a história do Inter, eu sei que atenção. eu sei que não. Eu estava a falar antes do jogo, é uma equipa com história contra uma que nunca ganha nada na Europa. Dentro do campo é 11 contra 11. O troféu, verdade, mas não eu acho vai que ali aquecer as costas a ninguém. Eu acho que estes jogos de Champions e finais europeias pesa no sentido de... Eu quero acreditar, não é? Eu quero acreditar que seja isto. Nem toda a gente é o Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid é claro, nota-se claramente que a história joga a favor deles, e temos um passado bastante recente, sentimos isto. O Real Madrid é a competição deles, é a Liga dos Campeões. 17 finais, 14 ganhas. 14, exatamente. E o Inter é um clube italiano muito titulado. Eu acho que, aliando que a pressão estava toda do lado do City, além de ser a melhor equipa, ter o melhor plantel, já terem ganho tudo a nível interno, faltava aí este troféu que tanto anseiam desde que o Guardiola está lá, pelo menos há 7 anos que estão à espera disto. Já perderam uma final. O jogo vai andando a favor do Inter, com a lesão do Kevin De Bruyne. Eu acho que ali os astros, assim, tu queres ver que isto vai pintar para o Inter de uma maneira ou de outra, acabou não acontecendo. E aí eu acho que tem que dar o mérito não só ao Guardiola, mas sim aos jogadores do City, porque aguentaram aquela pressão. E o Inter teve momentos para marcar, e mesmo depois do 1-0, mas soube controlar o nervosismo e as certas falhas de concentração, e conseguiram ser mais fortes na sua essência. E tu vês que jogadores como o Haaland desapareceu já na eliminatória anterior. Eu vou-te ser honesta, eu não esperava sequer nada do Haaland para este jogo. Um bocado entrando aqui pela parte de jogar a Fantasy League, eu tenho o Haaland no plantel, olha para ele assim, não, tu hoje a capitão não vais fazer nada, e não me enganei, porque lá está, não esperava mesmo. Havia já aquela sensação de não era um jogo para ele, sabes que o Haaland tem que ter um tipo de jogo específico, tem que ter espaço e também. Sem espaço ele não faz nada. Ele não é um jogador de se meter lá atrás, eu já disse isto várias vezes, não é um jogador de se meter lá atrás e criar jogadas, portanto... E o City não joga propriamente para o Haaland. Exato. O Essa City é a não Por isso é que ele se apaga. O City não é a gestão para a frente a ver se o Haaland apanha, não. Sim, não ao contrário daquilo que aconteceu, as antigas equipas dele, o Salzburgo e o Dortmund, que jogavam para ele. E ele aqui não joga, o City não joga para o Haaland, ele está ali para, se houver uma oportunidade, aí sim. Eu acho que o jogo mais evidente dele é mais na Premier League e na fase de grupos, independente daquilo que o Guardiola quer de jogo. Mas este tipo de jogos, e a gente vê contra o Real Madrid, principalmente contra o Real Madrid, que ele não apareceu. Exatamente por causa disso. E o City continuava a jogar normalmente. Eu na altura falei que ali, eu acho que até foi no jogo do Real, que foi um bocado do género, eles sabiam que eles marcavam o Haaland, olha, já sabemos que o jogo não vai passar para ele, mas fica em campo para servir disco. Exatamente, um Portanto, pouco por aí. Hoje se calhar foi um bocado também por aí, mas honestamente também não senti que ele fosse assim grande disco. O Inter estava, lá está, eu já disse, o jogo estava muito para o Inter, a primeira parte não teve nada de especial. Teve aquele lance do Bernardo que não ofereceu assim tanto perigo como isso, mas se calhar deve ter sido assim o único destaque. Isso, e lá está. Quando a lesão de um jogador é o maior destaque até de uma parte do jogo, sabes, não houve assim tanta coisa para analisar. A segunda parte entraram da mesma maneira, mais para o Inter. Eu sou da opinião que aquele balneário do City deve ter tremido no intervalo. Tanto que tu vias, não sei se viste essa parte, quando eles estavam no túnel, o Inter chegou e o City nada, não apareciam.
E depois, quando apareceram, ainda fizeram um círculo com o Guardiola a continuar a falar. Portanto, aquilo ardeu ali um bocadinho no balneário. Tanto ardeu que o Rodri, no fim do jogo, lá no meio das declarações, acho que disse qualquer coisa de que o Guardiola lhe disse diretamente que a primeira parte dele foi horrível. Disse-lhe mesmo assim. E tem razão, mas não foi só o Rodri, coitadinho. Exatamente, não foi só o Rodri. Foram todos. Mas sabes aquela coisa, quando nós às vezes criticamos, eles a seguir fazem alguma coisa. Se calhar o Guardiola foi um bocado para aí. Eu vou criticar este gajo, ele no final vai-me calar. Eles sabem com quem é que podem apertar. Verdade seja dita. O Rodri... treinadores como o Guardiola sabe fazer isso. Eu estou farta de elogiar aqui o Rodri. Vocês já estão fartos de me ouvir a falar do Rodri. Hoje eu por acaso critiquei, logo a seguir ele marcou. Eu estava aquele momento de nervos de parece que ninguém faz nada. Eu comecei assim, onde é que está o Bernardo e o Grealish, tantos jogos a oferecer brilhantes exibições, nem um nem outro. Vá, atenção, o Bernardo teve lá aqueles momentos dele, um coitadinho, o jogo também não lhe estava a permitir aqueles rasgos de gênio que ele às vezes tem. E depois nisto o Rodri aparece, e o Rodri, ele já devia ter feito alguma coisa, não sei o que é que se passa hoje, ninguém faz nada. E tipo, que 2 minutos depois o Rodri marca e eu faço logo aquela cena. Eu nunca te critiquei, Rodri, nunca. Mas, opá, era um jogo difícil. Foi um jogo mesmo difícil. Tal como ao Carlos, eu não esperava. Achava que ia ser um resultado mais folgado, não foi. Mas o jogo depois mudou com o golo. O Inter depois teve que abrir porque depois já tinham também que lutar pelo empate, já não podiam estar a manter aquele ritmo que estavam a manter. Bom para nós, ótimo para nós, City. O Lukaku é jogador do Inter e é o que é. Impede um golo ao colega, não apanha bem uma bola e o Ederson... Eu tenho que deixar aqui os parabéns ao Ederson. O Ederson de vez em quando faz jogadas péssimas. Afinal, contra o Chelsea, acho que ele tem um bocado de culpa do gol que já não me recordo. Sofremos. Aqui, eu não consigo meter defeitos no homem hoje. O Ederson foi estupendo. Acho que não sei a quem é que atribuíram o homem de jogo, honestamente, não sei, deve ter sido ao Rodri. Estou eu que ia atirar porque honestamente não vi mesmo. Mas não ficava nada chateada se dissessem foi o Ederson, porque o Rodri, o momento dele foi o golo. Agora o Ederson safou mesmo no momento final, aquele canto que já foi para lá de 5 minutos e o Ederson defende aquilo. Portanto, podia muito bem, imagina, entrava e em vez de apito final tinhas 30 minutos. Portanto, o Ederson hoje foi brilhante e acho que lhe podem muito bem agradecer o facto de terem levantado o caneco ao fim dos 90 minutos. Eu por acaso estou aqui a pensar, eu não sei quem é que foi o melhor jogo, eu também não vi. Para mim, quem é que foi o melhor elemento do City? Eu estou com alguma dificuldade em pensar. O Rodri pelo golo, mas ele também não esteve assim tão bem na primeira parte. Mas o Ederson foi figura. É isso, para mim o Ederson é a figura. Ou seja, estás a ver aqueles programas em que dão a figura do jogo e o momento de jogo. Pronto, o momento de jogo é o Rodri com o golo. E o Ederson é a figura por tudo o que fez ao longo do jogo. Mesmo quando o jogo estava a apertar para o lado do City, foi o Rodri. Pois, lá está, era o espectável, mas lá está, não me chateava nada terem olhado para o Ederson e terem-no definido como o melhor em campo. Assim, mas já sabemos, quando alguém marca um golo neste tipo de jogos, acaba por ser sempre definido como o homem de jogo. Tiveste o Kevin contra o Real, marcou aquele golo que deu empate, a malta toda disse que ele esteve apagado durante o jogo, e é verdade, mas depois foi ele o homem de jogo porque deu ali aquela esperança de que se podia resolver depois no Etihad. E não é só o golo, é um grande golo. Mas o Rodri não faz golos feios. O homem... eu acho, e queria saber a tua opinião, Carlos, se a gente invertesse aqui o ponta de lança, se o Alan estivesse do lado do City, o jogo teria sido diferente. O Alan do lado do City? O Alan do lado do Inter. Do Inter, do lado do Inter, porque assim, eu acho que este Inter seria uma troca tipo Haaland para o Inter, Lukaku para o City?
Ou queres só meter o Alan no Inter? Não necessariamente, mas o Alan no... Eu sei onde é que eu ia chegar. Curiosamente, eu estava fazendo um raciocínio na minha cabeça, eu ia chegar nisso. É curioso que estás a perguntar isso. E eu ia começar uma raciocínio do início daquilo que queria falar desta final. Estávamos a falar do palmarés do Inter, que não é para aqui chamado, entre aspas, porque eu acho que é chamado na medida em que aposto que os jogadores do Inter sabem o peso que é jogar pelo Inter numa final, sabem que é uma equipe, e aposto que os jogadores, antigos jogadores, fizeram-lhes mostrar o quão importante é para o clube. E o Inter entrou, eu não esperava, mas entrou com aquele ânimo, com aquela garra da importância que era ganhar aquilo. E pronto, e agora vou àquilo que pensava, aquilo que eu já tinha falado, que pensava que o City ia ser mais folgado, mas não foi o que aconteceu. Após o golo do City, eu não vi o City a controlar QB como vocês dizem. Não, eu só disse que o jogo mudou, mas não é tipo mudou do City controlar, é o próprio Inter mudou o tipo de jogo porque o resultado aí só obrigava. Mas não sei Criou outros espaços, mas não estou a dizer que o City nunca segurou nada. O City não se... O único que foi tentando alguma coisa foi o Bernardo Silva, que tentava aguentar a bola e tal, mas pronto, não importa isso para a questão. O que eu quero dizer é que a questão do Lautaro, do Lukaku, é curioso que o Lukaku há mais ou menos 2 anos não era isto. O Lukaku teve um decréscimo desde que voltou ao Chelsea. Desde que voltou ao Chelsea. O Lukaku não era isto. O Lukaku era um tipo que marcava com o pé, com o esquerdo, direito, de qualquer forma era uma coisa brutal. Era dos melhores avançados do mundo na altura que ele era bom. O Lukaku era muito bom. O Lukaku foi sempre a descer. Este Inter com o Alan, eu acho que era talvez Alan ao lado do Lautaro, 2 avançados. Não sei como é que seria o estilo de jogo. O Alan é diferente do Lukaku. Eu digo isto, eu coloquei esta questão porque assim, é o que eu sinto na equipa do Inter. Tu tens os avançados sempre titulares, é o Dzeko e o Lautaro. O Lautaro não está a fazer propriamente uma época brilhante, longe disso até, apesar deste final da época ter estado melhor, mas está muito abaixo daquilo que... Sim, o Lautaro, por exemplo, eu lembro-me, que é normal lembrar-me, na eliminatória contra o Porto, o Lautaro 0. Tanto um jogo como o outro 0. Não fez nada, até nem terminou nem fez 90 minutos. Acho que nos 2 jogos não fez 90 minutos. Sim, acho que não. Não fez 90 minutos. E a minha questão com o Alan, fazer troca, porque eu um ponta de lança, se não o melhor ponta de lança da atualidade, fazer esse exercício, porque eu acho que é o que falta um pouco a este Inter, da forma como eles jogam, atenção, naquele bloco baixo e sempre com vasculações bastante interessantes, ou seja, ataca quando deve de atacar e defendem todos da forma consistente. Eu acho que um avançado tão perigoso como o Haaland e a equipa do Inter a jogar para o Haaland, acho que seria um Inter muito mais perigoso. Eu acho que este Inter não é mais avançados. Eu acredito que naqueles 2 lances que o Inter teve no fim, o Haaland não perdoava. Não perdoava. Pelo menos naquela em que o Lukaku remata no meio da baliza, não acredito que o Haaland... Não sei, mas isto é o C, nunca saberemos. Claro. Estamos aqui a falar, não estávamos lá dentro, não é? Mas... Óbvio. Estás a esquecer que o Guardiola se calhar teria um plano para anular o Haaland. Talvez. Foi a observação que eu fiz. Não, vocês tens toda a razão. Eu aqui estava a brincar com o Guardiola ter um plano. É aquela parte dos X. Vamos brincar aos X. Eu acho que o Guardiola não tem plano. O plano do Guardiola é Rubem Dias. Olha, parte ali a perna àquele gajo norueguês que parece-me que ele vai trazer problemas. O Rubem Dias ter dito, eles vão tirar a bola para o ar, tu tens de ser mais alto do que eles. E conseguiu. O Rubem Dias, pelo que eu vi, sempre imperial lá nas alturas. Rubem Dias. Sim. O Rubem Dias eu acho que esteve muito bem no jogo. Ao contrário do Akanji, que teve muitas falhas e quase que deu uma prenda. Tu ainda não estavas a ver o jogo nessa altura, Carlos. O Akanji, mesmo no início da segunda parte... Eu não sei, ele teve ali uma paragem cerebral e nota-se que tipo, ele olha para o Ederson do género, a bola vai ter contigo, só que a bola não foi ter com o Ederson direto, como naquele momento ele achou. Desconcentração. Houve ali uma paragem cerebral que podia... E o Lautaro, vê-se ali frente a frente ao Ederson, ok, foi tudo no limite da área,
na lateral, e o Ederson nega-lhe ali a tentativa. Também não sei o que é que ele estava a tentar ali, mas pronto, vamos fingir que o Lautaro é uma pessoa que tinha um plano. Tivemos muita sorte ali. Muita sorte. O Inter por acaso, surpreendeu mais uma vez. Eu acho que o peso da história, eu acho que pesou nesta final para bem do Inter. Não correu como esperado. O Ederson... Era isso que eu queria. Eu não cheguei à conclusão, mas era isso que eu queria chegar, Carlos. Mas conclui. E o Inter sofreu nos 5 minutos finais aquilo que sofreu contra o Porto no Dragão. Aquelas bolas, se não há aquela defesa, a bola ir ao poste e à barra, o Inter esta hora não estaria certo na final. Nem estaríamos a ter esta conversa, nem... Estávamos, se bem que, atenção, por acaso, quando eu estava a ver o jogo, até mirei para a minha irmã e disse, podia ser o Porto aqui, aquela coisa, né? O Porto foi eliminado por um dos finalistas. Minha irmã só que respondeu, City e Porto eu não te deixava ver o jogo, eu enfiava-te numa sala de cinema ou o que fosse, mas tu não podias ver esse jogo, tu tinhas uma coisa má. É claro, Porto sempre acima de tudo, isso está bem definido na minha vida, portista de nascença. Nem eu pensava outra coisa. Mas depois dói, custa de caraças. Eu bem me lembro, a fase de grupos nós tivemos Porto City, e nessa altura eu fiquei lixada com o City, o Guardiola também foi um bocado desrespeitoso e não sei o quê, e eu aí virei-me e disse, eu não uso mais a camisola do City, e não vesti mais camisolas do City, até acabar a fase de grupos, porque assim, enquanto estes gajos estiverem no mesmo grupo que o Porto e a serem adversários, não apoio mais o City, tipo, o Champions estão a borrifar, vocês... E tu achas, mas porquê? Agora não me recordo o porquê disso. Na fase de grupos, o City e Porto, então tivemos City e Porto. Como rivais. E o Guardiola foi desrespeitoso. O Guardiola faltou ali um bocado ao respeito à malta portista. Portista acima de tudo, sou de City, mas eu ali... não me lembro o que é que ele falou ou o que é que ele fez. Eu lembro-me de qualquer coisa... Foi depois até do jogo, que ele na flash e tudo estava bem irritado a criticar o estilo de jogo de uma maneira tipo quase a dizer... Mas isso não foi no empate? É porque o primeiro jogo eles ganharam. E ganharam bem. Sim, mas eu não disse que me chateei logo no primeiro jogo. Eu chateei-me quando depois o Guardiola estava armado um bocado, tipo, meio ranhoso. E eu aí assim, não, estes gajos, agora estou chateada com o City. Não apoio mais o City na Champions. Eu lembro-me mais ou menos desses jogos. O primeiro jogo, sim. E essa fase de grupos, eu acho que o Porto teve muito bem nessa Champions. Foi no ano que a gente quase ganhou. Isto eu só te estou a dizer aquela parte que é acima de tudo Porto. E lá está, nessa altura foi já no City, já me dá aqui a começar a chatear um bocado. Eu acho que o Porto não tinha. Isto era sinal muito alto. Já tivemos. Claro. Nesse ano eu acreditava mais que o Porto chegasse a uma final do que este ano. Eu acho que o elenco do Porto é muito limitado. Sim. E com tanta lesão que a gente teve ao longo da época. E mais uma vez, se a gente chegasse a uma meia-final, já na altura já era irónico. E na altura tinhas Luís Dias. Luís Dias e tinhas outros argumentos. Estavas com tinhas Corona, tinhas outra propensão física, estavas mais fresco, por assim dizer. Mas continuas a ter os mesmos problemas. Ias continuar a jogar com o Manafá e com o Zaidu. Pronto, esse problema supostamente acabou, não é? O Manafá não sei o que dizer, é o que dizem. Não sei. Pronto, é assim que é o que eu já vos disse, é assim que nós nos livramos deles, em vez de os vendermos, eles é que decidem ir embora. Para mim não tem lugar no Porto, nem ele nem o Zaidu. Não acho que seja jogador para o Porto. Nem o Rodrigo. Mas acho que pode ser um bom suplente, por exemplo. Um bom reserva. Sim. Vá. Agora o Manafá eu não considero jogador para o Porto. É muito limitado. Acho muito limitado. E o Zaidu, para plano principal, acho demasiado curto. Portanto, vai ser sempre uma lacuna se a gente não resolver esse problema. Enfim. Voltar à Champions. Voltar aqui à Champions. Até parece um pouco redutor para o City a gente falar aqui em Zaidu e Manafá. Achei que o Inter
e concluindo o raciocínio que eu iniciei quase há 10 minutos atrás, esse peso do palmarés é exatamente isso. Como o City estava tão pressionado, e isto foi divulgado, o City fez um pré-treino ontem, completamente intenso. Não sei se vocês viram. Enquanto o Inter... Eu vi aquele vídeo de um relaxo, a comer ali umas carninhas, assim num churrasquinho bem cool. Eu fiquei assim, porra, e para a Turquia fazer churrascos antes de uma final europeia, sim senhora, também ia. Mas eles estavam completamente relaxados e assim, opá, vamos jogar uma final, tivemos o mérito de chegar aqui, vamos desfrutar. Apesar de não ganharem há muito tempo, pá, eles vão com o mesmo espírito de... É habitual. Exatamente. É habitual, ou seja, pá, vamos como os outros foram e como sempre fizeram e tentar adicionar... Eu acho que aí é que o peso do palmarés, e não pesa para os jogadores do Inter, mas é aquele, caramba, é o Inter, nós somos o Inter. Portanto... nem que o Inter tivesse um pontel a desvalorizar, tipo com Zaido e Zimana faz. Nem que iam com aquela mentalidade. Opa, Não sei se concordo muito com essa analogia que fizeste, mas eu percebi onde quer chegar. Sim, era por aí. Enquanto o City tinha que... tinha toda a pressão do lado deles. É o que eu já disse, quem ali perdia era o City. O City é que era a equipa que ia perder. Não é mal, nem há nada contra, mas o City é novo nisto. Nem com investimento de gasto. Opa, é uma final, tens aquela... Eu por acaso não tenho aqui, porque senão ia ver, porque o Inter já anda nisto. O Inter a última vez que ganhou foi em 2009, 2010. Não, a primeira vez. A última primeira, vez. Eu acho que 62 ou 63. 63, 64. Pronto. E ganhou duas seguidas, foi 63, 64, 64, 65. E depois perdeu um ano ou dois depois com o Celtic, em Lisboa, correto? 2 anos depois, 66, 67, o Celtic ganhou, deixa-me abrir para ver. Era bom é que isto mostrasse o resultado. Perdeu com o Celtic 2-1. Foi em Lisboa, no Jamor, esse jogo. Enfim, eu não sei se... Por curiosidade, eu quero ver contra quem é que eles ganharam a primeira. Foi com o Real Madrid. A primeira foi com o Real Madrid. Mas a primeira foi com o Real Madrid e ficou 3-1. A segunda foi com o Benfica e ficou 1-0. Pronto, eu sabia que o Benfica tinha perdido uma com o Inter. Eu não sei se o Inter ganhou alguma taça latina. Eu não tenho a certeza. Vamos já confirmar isso. Quer dizer, isso parece no Transfer Market. Pois, não sei. A UEFA não reconhece a taça latina, mas tanto a taça latina como a taça Mitropa são antecedentes da Champions ou da taça dos clubes campeões europeus. Pois, aqui no Transfer Market não aparece. Se venceram ou não faço Eu não tenho ideia. a certeza, porque assim, os clubes espanhóis sempre foram dominadores. E eu aí não tenho a certeza se o Inter ganhou alguma. Eu sei que clubes italianos estiveram presentes em finais. Agora não consigo precisar quem é que as ganhou. Não sei se o Inter esteve lá presente. Não tenho a certeza. Mas pronto, isto só para reforçar que o Inter anda nisto já há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Sim. E pronto, eu acho que o City foi justo vencedor. Eu acho que esta aura toda do City, esta pressão toda, já passou. Acho que vai ser interessante ver o que é que eles vão construir a partir daqui, porque assim, os objetivos foram concluídos. Tudo, até o triplete. Sim. Até o Olha, triplete só agora por causa de fechar isso da Taça Latina, aqui pelos clubes tens o Milan que ganha 2 vezes, uma vez foi vice e ficou 2 vezes em terceiro. Tens o Torino e ficou 2 vezes em terceiro, a Juventus ficou uma vez em terceiro. Não, o Torino ficou uma vez em terceiro e a Juventus também, o 2 é o Atlético, estava a ver a linha errada. E o Lazio uma vez em quarto. Muito bem, pronto. Portugueses tens o Belenenses, o Sporting e o Benfica na história da taça. Na final, o Belenenses ficou Benfica em quarto. ganhou. O
O Benfica ganhou uma, foi uma vez vice-campeão, ficou uma vez em terceiro lugar. O Sporting foi uma vez vice, uma vez em terceiro, 2 vezes em quarto. O Belenenses uma vez em quarto em 1955. Pronto, e isto é a rubrica do Carlos, apresentada por mim, coisas que ninguém quer saber. Não, eu tenho. Sim, pronto, eu hoje substituo o Carlos. Tenho, mas vocês pensam, eu tenho tudo preparado. Estás preparado? Posso lançar? Quando quiser. Assim, a matar? Ué, então. Já estamos no final? Eu acabei de lançar uma coisa que ninguém queria saber, portanto. Bom, podemos Posso ir à lançar, seguinte. Carlos? Podes lançar. Então, vamos lá. Coisas que o Carlos procura e que ninguém quer saber, mas ele mesmo assim vai partilhar. É verdade, Partilha, sim, senhor. Carlos. Trago uma coisa curiosa que vi durante o dia. Eu, Carlos, estou emprestado a Coimbra, não sou de Coimbra, e como o Brás sabe e a Ruth também, tenho muito gosto pela Académica. E hoje vi um artigo super interessante em que envolve a Académica, Inter e Manchester City. E vocês perguntam, como? É verdade. Como? É verdade. A começar pelo City, Ruth. Antes de ganhar a Liga dos Campeões, o City ganhou a única competição europeia que o City tem é a Taça das Taças em 1960 e picos. Agora não me estou a recordar. Em 1968, 67, opá, não sei. Pronto, não interessa. A Ruth já diz. Continua, A Ruth já diz, exatamente. O City em 69-70 está a disputar a mesma competição. Foi 69-70, ganhou. 69-70? Sim, é o que aparece no Transfermarkt. Ok, então foi mesmo em 69-70, pronto, ainda melhor. Nessa conquista, o City nos quartos de final defronta a Académica. É verdade. É verdade, defronta a Académica, empata no antigo. Agora não estou a lembrar o nome aqui do campo da Briosa, agora não estou a lembrar. Não estou a lembrar agora. Mas perdem em Inglaterra, no Main Road, num jogo que durou 120 minutos. A Académica aguentou 120 minutos contra o City na altura. Na altura, a Académica era a favorita a passar claro, na altura o City não era o City de agora, portanto. Pronto, e a Académica, infelizmente, também já não é o que era antigamente. Sim. Foi curioso. Eu li assim o artigo por alto, não estava com muito tempo. Esta não estava à espera. Senhora. Agora, passando à parte da ligação do Inter, da Académica com o Inter, nos anos 60, a Académica tinha um jogador chamado Humberto, jogador da Académica e estudante em Coimbra, na década de 60, exatamente. É o primeiro jogador português a transferir-se para o futebol italiano. Foi um jogador da Académica. Jogador mesmo de formação, cresceu aqui, estou aqui. Foi o primeiro jogador português a seguir para a Itália. Isto nem é a década de 70. É verdade. Eu depois posso partilhar convosco o artigo. Está um artigo muito bem conseguido. Então quer dizer que o homem, incitando o Bruno Aleixo, ele foi ser proxeneta em Milão. Ora. Bem, nem bem. Isso é verdade. O Carlos sabe da minha embirrância com Coimbra. Eu sempre passo em Coimbra e digo: a melhor coisa que Coimbra tem é o Bruno Aleixo. Embirrância já à parte. Eu quis colocar aqui esta brincadeira com o Humberto, não sabia desse detalhe. Acho um pormenor delicioso. E Carlos, tu não falhas nesta tua rubrica, acho fascinante, é o que tu trouxeste hoje. Muito bem. Coisas com o Carlos. Realmente quero saber e vocês não. Mas a gente gosta. Muito bem, meus amigos, apontamentos finais desta final, o que é que vocês querem trazer? Apontamentos finais, Guardiola sempre a fazer história, o primeiro a ganhar 2 vezes um triplete, sexto a ganhar a Champions por 2 clubes, quarto a ganhar a Champions 3 vezes, o único que tem 4 é o Sr. Ancelotti, e Manchester é a primeira cidade na história do futebol europeu a ter triplete por 2 clubes. Verdade. Eu tinha isto apontado aqui também. E não são todas as cidades que ambos os rivais têm Champions. Foi o Manchester United em 1999 e o City hoje à noite completou o seu. E acho que só podemos falar que só Milão que tem essa proeza. Não, mais nenhuma tem
tem as duas equipas. Eu quando digo Isto é. triplete não digo, mas Ligas dos Campeões, vá. Milão tem os dois. Sim, os dois sim. nacional. Tens agora as equipas de Manchester. Eu estou a ver se mas o Atlético de Madrid não tem nenhuma O Champions. Atlético não tem nenhuma Champions. Por isso, era a única cidade que eu não estava aqui. Em França, né? É ridículo, porque só o Marcelo é que tem uma Champions. Acho que é só. Então, não. Estava a ver se os ingleses... Não, então tens... Não, esquece. Não tens, não. Não tens mais nada, acho que não. Em Londres só o Chelsea é que tem. Em Londres é só o Chelsea. Tens uma data Eu de não ingleses, sei- eu mas não é sei tudo se- espalhado. Eu não sei se o Aston Villa considera. Não, é Birmingham. Aston Villa, acho que É, o é Aston Villa é Birmingham. Portanto, Londres só o Chelsea que Só tem. Na Escócia só o Celtic. Por Verdade. isso acho que só as equipas de Milão e Manchester que têm agora podem dizer que têm Champions no currículo. Exatamente. Muito bem. Carlos, apontamentos finais. Eu acho que eu disse tudo, só ia mesmo apontar para mim as desilusões da Champions. Não sei se vocês. Olha, diz-nos lá. Para ti, Muito rápido o Atlético de Madrid terminar em último, nem passar à Liga Europa, nem terceiro naquele grupo, e a Juventus no grupo do Benfica e do PSG ter feito 3 pontos, acabando com o Maccabi Haifa, também fez 3 pontos. Acho que para mim foram as ilusões desta fase de grupos. Pá. Do resto não tenho nada a apontar, não acho. Eu só queria dar aqui porque eu também fiz o exercício contrário. Quem é que foi as surpresas? Quem esteve bem nesta competição? Eu quis apontar o Bruges, não é? Deu-nos que fazer e conseguiu, e fez um feito histórico. Uma equipa da Bélgica chegaram aos oitavos de final. Mas também eu acho que só o jogo de volta que a gente devolver o 3-0 que eles nos disputaram no Dragão, como a gente conseguiu devolver, aí eu já senti um Bruges diferente. Mas não deixa de ter mérito naquilo que fez, e queria realçar o Shakhtar. Eu queria acrescentar aí depois outro, mas diz porquê. O Shakhtar, porque é óbvio, não é? Um país dizimado por uma guerra que parece que não tem fim. Jogar num país emprestado, uma casa emprestada, que já andam em casa emprestada há muito tempo, que eles já não jogam em Donetsk há muito tempo. Portanto, além de ser um estádio, uma casa emprestada, é um país emprestado que estão a jogar na Polónia, e conseguir estar aqui presente numa fase de Champions e até fazer um bom campeonato. Sim. E conseguiram meter na montra o Modric. Depois saiu para o Chelsea. Mas conseguiu dar, para mim foi uma surpresa, o Modric destacar-se assim de uma forma brilhante na Champions, e depois conseguiu o passaporte para a Inglaterra. Diz, Ruto, qual é o teu destaque? Depois do desfecho da época, claro que já penso que foi uma equipa consistente, mas no início da época não esperavas que o Napoli fosse tão interessante na Champions, tanto que foi uma equipa que eu tive pena quando caíram frente ao Milan. Sim, concordo. Ficaram em primeiro no grupo deles, Sim, 15 pontos, mais pontos que o City. O City no grupo deles teve 14, se não estou em erro. Ou seja, atenção, grupos diferentes. Estou só a tirar que é o Napoli que realmente surpreendeu. Ainda por cima num grupo com o Liverpool. Era isso que eu ia frisar. Com o Liverpool. Portanto, e acabaram com o mesmo número de pontos. Sim. Mas o Napoli esteve muito bem nesta. Sim, acabaram com o mesmo número de pontos, mas o Napoli é que fica com o primeiro lugar por causa da diferença de golos. 20 golos marcados na fase de grupos. Uma equipa italiana. 6 feridos. O futebol italiano teve evidência esta época, não há dúvida. Acho que Napoli foi... Equipa italiana que eu teria todo o gosto de ter visto na final era mesmo o Napoli. Sim, acho que seria um jogo... Quer dizer, agora é só hipotéticos, mas seria um jogo diferente. Só pelo poder ofensivo. Eram os melhores ataques. Seria mais difícil, com Kvaratskhelia e Osimhen. Não, deixa o Inter. Não, mas muito a sério. O Napoli foi uma equipa, sim senhor. Sim senhor, teve um bom amigos, percurso. Chegamos ao fim. Mais um ano, mais uma Champions. Foi bom. O percurso não foi tão preenchido como eu gostaria, mas cá estamos. Acabamos em beleza.
E para a próxima época cá estamos, se calhar com caras novas e com formatos diferentes, mas o futebol de bolso não vai acabar, meus amigos. O que não vai faltar aqui é conteúdo para este verão e não só. Que eu, se calhar o menino Carlos e a menina Ruth vão trazer algo especial para vocês neste verão. E já nos está a comprometer, Carlos. Agora a gente mudava de ideias e já não dava. Eu meti-vos um processo em cima. Meus amigos, foi bom esta Champions e para o ano a mais. É o que há de consolo para o ano a mais. A começar com a Supertaça Europeia. Daqui a semana já é a Champions. Supertaça Europeia. Daqui a semana já é a Champions. Já não, eu estou a falar daquilo a sério. Que sério? Final não vai ser Guardiola Mourinho. Nós andamos aí a antecipar Guardiola Mourinho. Nós, quer dizer, o que eu sempre disse que era o Sevilha ganhava. Eu acertei nos 3 vencedores das competições europeias. Acho que me vou dedicar às apostas. Acho que sim. Acho portanto, que é um bom princípio. Vai ser um City e Sevilha. E acertaste em todas. Eu brincar, acertaste em todas. Acertaste que o Sevilha ganhava, o West Ham e, claro, o City. Portanto, a Ruth está onde foi. Eu faço isto de olhos fechados. Maltinha, tchau. E a gente vê-se no próximo episódio. É isso, fiquem bem.